A noite estava carregada de tensão. Mariana ainda sentia o suor frio escorrendo pela testa enquanto segurava os 3 pequenos bebês em seus braços. O choro fraco dos recém-nascidos se misturava ao som abafado da tempestade que caía lá fora. Ela nunca imaginou que o momento mais feliz de sua vida se tornaria o pior pesadelo. "Eu não sou idiota, Mariana!", gritou Caio, seu marido, com os punhos cerrados. "Olha para essas crianças. Elas não têm nada de mim." Os olhos de Mariana estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. "Caio, pelo amor de Deus, são seus filhos. Como você pode dizer isso?" Mas ele não queria ouvir. A fúria misturada de desconfiança já o havia cegado completamente. Desde que os trigêmeos nasceram, ele se recusava a segurá-los, evitava encará-los. Dizia que eram diferentes, que algo estava errado. "Eu fiz as contas. Mariana, você me traiu, não foi? Confessa, antes que eu perca de vez o pouco respeito que me resta por você." Mariana sentiu o coração partir. Como o homem que jurou amá-la podia ser tão cruel? "Eu nunca te traí. Caio, eu te imploro, olhe para eles, olhe nos olhos deles." Mas Caio já havia tomado sua decisão. Sem dar tempo para mais explicações, pegou uma mala, jogou algumas roupas dentro e a empurrou para a porta da casa que um dia foi deles. "Vai embora. Leve essas crianças com você. Eu não quero mais ver nenhum de vocês." Mariana caiu de joelhos no chão frio. Lá fora, a chuva castigava a cidade. Seu corpo tremia, mas não de frio, e sim de dor. Com o coração destroçado, ela abraçou seus 3 filhos, e sem ter para onde ir, saiu pela tempestade, jurando para si mesma que nunca mais dependeria de Caio. O que ela não sabia é que, 10 anos depois, a verdade viria à tona, e Caio pagaria um preço alto por suas escolhas. A chuva daquela noite nunca saiu da memória de Mariana. O frio, o medo, a dor da rejeição, tudo parecia insuportável. Mas ela não tinha escolha. Abraçando os trigêmeos contra o peito, ela caminhou pelas ruas sem rumo, tentando proteger os filhos do vento gelado. Ela bateu na porta de uma amiga de infância, Clara, que, ao vê-la encharcada e segurando os bebês, não hesitou em ajudá-la. "Meu Deus, Mariana, o que aconteceu?" Sem forças para responder, Mariana apenas chorou. Nos dias seguintes, Clara ajudou a se estabelecer, mas não podia sustentá-la para sempre. Mariana sabia que precisava encontrar uma forma de criar seus filhos sozinha. Foi então que começou a trabalhar de tudo um pouco, faxinas, cozinhar para vizinhos, vender doces na rua. Ela dormia pouco, sempre exausta, mas nunca reclamava. Os trigêmeos eram tudo para ela, e ela faria qualquer coisa para garantir que tivessem um futuro. Os anos passaram. João, Lucas e Rafael cresceram saudáveis, cercados pelo amor inabalável da mãe. Apesar das dificuldades, Mariana sempre encontrava uma forma de fazê-lo sorrir. Enquanto isso, Caio seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele nunca mais tentou contato. Para ele, Mariana e aquelas crianças simplesmente deixaram de existir. Mas o destino estava apenas esperando o momento certo para virar o jogo. 10 anos depois, um evento inesperado mudaria tudo, e Caio finalmente descobriria a verdade. Os anos passaram como um sopro, e Mariana viu seus trigêmeos se transformarem em meninos fortes e inteligentes. Apesar das dificuldades, ela nunca deixou que faltasse amor dentro de casa. Trabalhava incansavelmente e, com muito esforço, conseguiu abrir um pequeno restaurante de comida caseira. Seus filhos cresceram sem conhecer o pai. Para eles, Caio era apenas um nome sem rosto, um fantasma do passado que nunca se preocupou em procurá-los. Mas, para Mariana, ele era uma cicatriz aberta, um lembrete cruel de que a injustiça ainda não tinha sido reparada. Enquanto isso, Caio vivia uma realidade bem diferente. Após expulsar a esposa e os filhos, sua vida seguiu em frente, mas nunca como ele imaginava. Seu casamento desmoronou e ele nunca conseguiu formar outra família. Carreira? Estagnada. Amigos? Poucos. Seu orgulho o impediu de admitir, mas uma sensação amarga de vazio o consumia a cada dia. Então, o destino decidiu agir. Certo dia, Caio começou a sentir dores intensas nas articulações. No início, ignorou, achando que era apenas cansaço. Mas os sintomas pioraram. O cansaço extremo,
A fraqueza muscular e a dificuldade para se mover o levaram ao hospital. O diagnóstico foi devastador. Ele precisava de um transplante de medula óssea. O desespero tomou conta dele. Sem familiares próximos, sem esposa, sem filhos, ao menos, aqueles que ele achava que não eram seus, Caio percebeu que estava sozinho. A única esperança seria encontrar um doador compatível. Mas ele jamais imaginou que a resposta para sua salvação estava nas mesmas crianças que ele abandonou há 10 anos. O destino estava preparando o reencontro mais doloroso de sua vida. A notícia do diagnóstico de Caio se espalhou rapidamente entre seus poucos conhecidos. Sem ter a quem recorrer, ele engoliu o orgulho e aceitou a sugestão dos médicos: buscar parentes que pudessem ser doadores compatíveis. Foi então que a ideia que ele sempre recusou encarar o atingiu como um soco no estômago. E se aqueles meninos, que ele rejeitou há 10 anos, pudessem ser sua única esperança? A decisão não foi fácil, mas o medo da morte falou mais alto. Com mãos trêmulas, ele buscou o nome de Mariana nas redes sociais e, para sua surpresa, a encontrou rapidamente. Seu restaurante era conhecido na cidade, com elogios e clientes fiéis. Em uma das fotos, lá estavam os 3 meninos ao lado da mãe, sorridentes. Caio sentiu um aperto no peito. Eles haviam crescido e tinham o seu sorriso. Ele não podia mais negar. Aqueles garotos eram, sim, seus filhos. Decidido, ele foi até o restaurante. O coração batia forte no peito enquanto observava Mariana atendendo os clientes. Quando ela finalmente o viu, o tempo pareceu congelar. Os olhos dela, antes tão doces, agora eram duros e desconfiados. Caio, sua voz saiu baixa, mas cheia de incredulidade. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em 10 anos, encarou a mulher que havia expulsado de casa. Eu preciso falar com você. Mariana cruzou os braços. Agora você quer falar? Depois de tudo? Ele abaixou a cabeça, sentindo a culpa esmagá-lo. Por favor, é sério. Mariana hesitou, mas algo em seu olhar mostrava que, por mais ferida que estivesse, queria ouvir o que ele tinha a dizer. O que Caio não sabia era que aquele encontro não seria como ele imaginava. Seus filhos já eram grandes o suficiente para entender a verdade, e a recepção deles não seria nada fácil. Mariana levou Caio para uma mesa afastada no restaurante. As mãos dela tremiam, mas seu olhar era firme. Durante 10 anos, ela sonhou com esse momento, não por querer revê-lo, mas por imaginar o que diria caso ele aparecesse. Caio tentou falar, mas a voz falhou. Ele engoliu em seco antes de finalmente dizer: eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso da sua ajuda. Mariana soltou uma risada irônica. Ajuda? Depois de tudo que você fez? Ele respirou fundo e decidiu não enrolar. Contou sobre sua doença, sobre o transplante e como os trigêmeos poderiam ser compatíveis. Eu não estou pedindo perdão, só estou pedindo uma chance de viver. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então, Mariana se inclinou para a frente e perguntou, num tom afiado: e onde estavam as suas chances para nós, Caio? Onde estava a sua vontade de lutar quando nos jogou na rua naquela noite? Ele não conseguiu encará-la. Sabia que não havia desculpas. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e os trigêmeos entraram. João, Lucas e Rafael eram adolescentes agora, altos, cheios de energia. Mas assim que viram o homem sentado à mesa, o ambiente mudou. Os 3 pararam no meio do restaurante, olhando para a cena com expressões confusas. João foi o primeiro a perguntar: mãe, quem é esse cara? Mariana respirou fundo e respondeu, sem rodeios: esse é o seu pai. O choque nos rostos dos meninos foi instantâneo. Eles trocaram olhares entre si, tentando processar a revelação. Lucas apertou os punhos. Rafael franziu a testa. João deu um passo à frente. Você nos abandonou, disse João, a voz carregada de emoção. E agora aparece do nada, querendo o quê? Caio sentiu o peso daquelas palavras como um soco. Olhou para os filhos, vendo agora os olhos dele mesmo refletidos nos 3. A verdade que evitou por anos estava escancarada ali, diante dele. Ele precisaria mais do que apenas um pedido de ajuda. Ele precisaria lutar para reconquistar algo que talvez já estivesse perdido. O silêncio no restaurante parecia durar uma eternidade.
Os três adolescentes olhavam para Caio com um misto de curiosidade e raiva contida. Nenhum deles sabia exatamente como reagir. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, cruzando os braços. 10 anos sem aparecer. Sem uma ligação. Sem nada. Agora você quer que a gente te ajude? Caio sentiu um nó na garganta. Ele sabia que merecia cada palavra, mas ouvir aquilo dos próprios filhos foi como levar uma facada no peito. Mariana suspirou e colocou a mão no ombro do filho. Eu sei que é difícil, meninos, mas essa decisão não é minha. É de vocês. Lucas balançou a cabeça, indignado. Se dependesse de mim, ele podia desaparecer de novo. João, o mais calmo dos três, olhou diretamente para o pai. Você pelo menos se arrepende do que fez? Caio abaixou a cabeça, sentindo o peso da culpa sufocá-lo. Ele queria dizer que sim, que se arrependia todos os dias, que se odiava por ter sido tão cego. Mas palavras vazias não bastavam. Eu fui um covarde, ele admitiu. Finalmente. Eu errei de uma forma que nunca poderei consertar. Mas eu me arrependo. Me arrependo com cada parte de mim. Os três irmãos trocaram olhares. Mariana observava tudo em silêncio, deixando os filhos tomarem suas próprias decisões. Ela já tinha carregado esse fardo por tempo demais. Então, João respirou fundo. Se um de nós for compatível, nós vamos te ajudar. Mas isso não significa que vamos te perdoar. Caio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era mais do que ele merecia. Obrigado, ele disse, a voz trêmula. Mas será que a decisão dos filhos realmente mudaria algo? O passado ainda estava ali, e o caminho para o perdão não seria tão simples. Dias depois, os exames foram feitos. O resultado? Lucas era compatível. A notícia trouxe um silêncio estranho para a casa de Mariana. Embora tivessem concordado em ajudar, nenhum dos trigêmeos se sentia confortável com a ideia de se aproximar de Caio. Ele ainda era um estranho para eles. No hospital, quando Caio viu Lucas entrar para a doação, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei como te agradecer. Lucas, de braços cruzados, apenas respondeu, eu não fiz isso por você. Fiz pela minha consciência. A cirurgia foi um sucesso. Caio sobreviveu. Mas a sensação de vazio permaneceu. Após a alta do hospital, ele tentou se reaproximar dos filhos. Apareceu no restaurante algumas vezes, tentou puxar conversa, mas sempre recebia olhares frios ou respostas curtas. O tempo que ele perdeu não poderia ser recuperado tão facilmente. Foi então que, numa noite chuvosa, Caio decidiu fazer algo diferente. Ele entrou no restaurante, esperou Mariana sair da cozinha e disse, firme, eu sei que nunca vou desfazer o que fiz. Mas, se vocês deixarem, eu quero estar por perto. Nem que seja só para ver vocês crescerem. Mariana olhou por um longo tempo. No fundo, ela sabia que o rancor ainda era forte, mas também sabia que os filhos precisavam decidir por si mesmos. Naquela noite, João, Lucas e Rafael se reuniram no quarto e conversaram. O pai deles não merecia confiança, mas será que merecia uma chance de tentar? No dia seguinte, Lucas saiu para jogar bola no bairro. Quando viu Caio sentado num banco da praça, pensativo, parou por um momento, e então se aproximou. Você já jogou futebol alguma vez na vida? Caio levantou os olhos e sorriu, surpreso. Já fui bom nisso, há muito tempo. Lucas jogou a bola na direção dele. Então vem. Vamos ver se você ainda lembra como se faz. Foi um começo pequeno. Mas, às vezes, o perdão não vem de uma vez. Ele vem em doses, e precisa ser conquistado.